Olá, bem-vindo ao segundo vídeo da série de 3 vídeos, onde eu vou mostrar a transformação que eu vivi durante a minha vida profissional do aluno que tinha várias inseguranças até me tornar um profissional experiente aí no mercado de trabalho. Então, no primeiro vídeo eu apresentei para você como que foi a fase da faculdade e as inseguranças que eu vivi e as dificuldades que eu tive entre conectar o que estava me sendo ensinado e como que eu aplicaria esse aprendizado no mercado de trabalho, E agora, nesse segundo vídeo aqui, eu vou te mostrar como que foi o choque de realidade quando eu entrei na indústria aeronáutica, Então, eu consegui ingressar na Embraer, Eu fiz uma entrevista em 3 áreas da Embraer, foi uma época do mercado estava bem aquecido, e acabei sendo chamado para trabalhar na parte de aerodinâmica, Então, já ingressei na Embraer na parte de aerodinâmica, especificamente aerodinâmica aplicada, que é a parte que lida mais com dados experimentais, dados semi-empíricos, são dados teóricos, e elabora os dados de aerodinâmica para o cálculo do desempenho da aeronave e também para a simulação do voo de aeronave. Então, esse seria o resumo aí do que é a aerodinâmica aplicada, Então, eu ingressei lá e aí eu logo tive um choque assim como a maneira com que as coisas são feitas. Então, eu gastei um bom tempo lá na faculdade tendo que entender equacionamentos com várias integrais, derivadas, tendo que resolver isso de maneira analítica. E eu te confesso que na vida profissional, ao longo de quase 13 anos trabalhando na Embraer, foi muito raro algum momento que eu tive que resolver uma integral na mão. Eu sequer consigo lembrar de alguma vez disso, mas pode ter acontecido talvez uma vez muito raro. Então, assim, quando chegou lá, o jeito de fazer as coisas era muito diferente. Era um jeito muito mais aplicado e muito mais rápido, e utilizando sempre as ferramentas de engenharia, como o computador, as contas podem ser feitas em Excel, ou mesmo MATLAB, ou outras linguagens de programação, como Python, Fortran, e essa parte de fazer as contas, ela era bem diferente daquilo que a gente tinha feito. Então, assim, eu vivi essa realidade e senti que eu tinha uma deficiência na parte de programação de computadores. Então, a programação, hoje em dia, ela é muito importante que você foque nesse aprendizado, e foi um aprendizado que eu não tive na faculdade de uma maneira tão intensa quanto me foi necessário durante o trabalho. Então, esse foi o primeiro impacto. Nós vamos resolver os problemas de maneira numérica, utilizando as ferramentas de engenharia, utilizando o computador, e não de maneira analítica. É claro que todo o entendimento da parte analítica é necessário, mas a parte das contas, ela realmente é feita de maneira numérica, de tal maneira que todo aquele aprendizado lá de soluções analíticas, ele acaba não sendo tão utilizado, Uma outra coisa que eu senti, já que eu entrei na fase de aerodinâmica, era o entendimento físico. Então eu comecei a ter um contato com diversos tipos de problema que eu nunca tinha visto antes. E para entender esses problemas, eu tinha que ter entendido a física do problema. E essa física do problema, ela não me foi passada. Na faculdade me foi passado o equacionamento para resolver alguns casos específicos. E quando chegou lá, existia uma infinidade de outros problemas aerodinâmicos ou desafios aerodinâmicos. E para entender isso aí, eu tive que entender a física a fundo. Então eu senti essa dificuldade, eu tive que voltar lá atrás, mesmo nos livros, e vendo novos dados que eu tive contato na época do trabalho, E essa fase foi muito difícil, porque eu senti realmente que o meu aprendizado anterior não estava sendo útil naquele momento e eu tive que aprender de novo. Então eu tive contato com essa parte e tive a oportunidade de participar de diversos ensaios em túnel de vento. Então o ensaio em túnel de vento, ele é, hoje em dia, a fonte mais fiel de dados para o projeto de aeronave. Então o túnel de vento é basicamente uma estrutura onde você circula o ar em alta velocidade sobre uma maquete do avião e mede as forças dessa maquete, Então eu participei de diversos ensaios em túnel de vento fora do Brasil, Então logo que eu estava na Embraer, no primeiro ano eu tive a chance de ir no ensaio em túnel de vento na Rússia, depois fui diversas vezes para outros ensaios em túnel de vento na Holanda e também na Alemanha, Então são os túneis de vento mais utilizados e algumas vezes também túneis de vento dos Estados Unidos. Então no túnel de vento foi uma oportunidade grande que eu tive de ter contato com esses dados, porque ali a gente conseguia ver a aerodinâmica acontecendo na vida real, Então aquilo que era teoria na faculdade passou a ser prática. E aí eu vi os efeitos das modificações geométricas ali no avião acontecendo nas forças e nos coeficientes, que é o que interessa para o projeto da aeronave, Uma outra dificuldade que eu tive contato também foram as fases de projeto e o porte da aeronave que eu estava tratando. Então eu não tinha tido contato com esse tipo de aeronave especificamente, então eu conhecia assim 737, Airbus A320 e não conhecia nenhuma aeronave executiva.
e de uma hora para outra eu tinha que conhecer quem eram os concorrentes, para que servem esses aviões, qual que é o fim dele nos mercados, e aí eu tinha que comparar o avião que a gente projetava com o avião dos concorrentes. Então essa foi uma dificuldade muito grande, foi entender quais são os aviões, aprender a diferenciar os aviões e entender qual que era o mercado que eu estava inserido. Então de repente eu estava num mercado de competição global, competindo com fabricantes dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa, e tentando entender o que era aquele produto que eu estava ajudando a fazer ali no meu campo da aerodinâmica, né? Depois de alguns anos na aerodinâmica, cerca de 3 anos, eu trabalhei 2 anos com a parte de mecânica de voo, que era a simulação do voo da aeronave. Então na faculdade também tive um contato muito superficial com essa parte de simulação de voo, e aí chegou lá, eu tinha um modelo super complexo que permitia que a aeronave voasse em qualquer direção, né, o que a gente chama de 6 graus de liberdade, e simulava o voo de uma maneira fidedigna. Utilizando os dados do túnel de vento nesse tipo de modelo, a gente consegue ter um modelo que realmente representa o voo da aeronave antes mesmo dela existir. E aí eu tive que aprender a lidar com esse modelo de simulação e fazer as simulações de voo antes mesmo que a aeronave voasse. Até mesmo para fazer testes com o piloto no simulador e ver como que estava a qualidade de voo, a qualidade de pilotagem daquela aeronave, né? Então essa foi uma outra barreira, e aí em seguida, após essa fase em mecânica de voo, onde eu aprendi o nível de complexidade que existe, que é alto, né? Nesse nível de modelo de alta fidelidade de simulação do voo da aeronave, eu fui para a área de anteprojeto da Embraer. A área de anteprojeto ela é responsável por fazer o começo do projeto dos aviões, né? Eu tive a sorte de pegar uma fase muito boa na Embraer, onde estavam sendo feitos substitutos para os I-Jets, né? Era a segunda versão dos I-Jets, conhecido como I-Jets E2, né? Então eu participei do anteprojeto do 190, do 195 e do 175 E2, toda a família E2, e aí na fase de anteprojeto eu tive que voltar um pouco atrás e entender todos os métodos semi-empíricos que são utilizados na indústria e como que eles são utilizados para ter a fidelidade adequada. O método semi-empírico é um método matemático baseado em resultados anteriores. Então ele é um método que estima qual o resultado que você vai ter com base no que existia, né? Então eu tive que passar por isso e também era algo que estava um pouco distante da parte da indústria, né? E nessa fase eu comecei a ter contato com, além dos concorrentes, com quais seriam os requisitos de projeto daquela aeronave. Algo que nunca tinha sido me dito antes, né? E aí eu tive que viver esses requisitos e ajudar a verificar se o avião que a gente estava projetando cumpria esses requisitos. Então essa parte da indústria aeronáutica, de passar a acompanhar a indústria aeronáutica, entender o que é que eu estava fazendo ali, qual que era o meu trabalho, o que eu estava ajudando a elaborar naquela empresa, foi uma parte de dificuldade grande, né? E que eu fui quebrando estudando mais. Eu voltei para reforçar minhas bases, eu decidi fazer o mestrado, eu ingressei no mestrado do ITA e fiz um mestrado em aerodinâmica e cursei diversas disciplinas de aerodinâmica para realmente reforçar minhas bases de conhecimento. E junto com o conhecimento aplicado, né, academia, no caso do mestrado, associada ao trabalho, que era o que eu estava tendo contato com diversos ensaios em túnel de vento, modelos de simulação, eu consegui realmente passar a entender a física daquele escoamento, daquele comportamento ali que a gente estava estudando, né? E isso me ajudou bastante a crescer profissionalmente. Assim, eu gostaria realmente de ter tido esse aprendizado antes, essa visão física voltada para a aplicação. Eu demorei realmente anos na indústria para conseguir isso, né? Então muita gente tem dúvida de como que é o dia a dia do engenheiro, né? Então eu vou contar para você, né? Em empresas grandes como Embraer, Boeing, Airbus e outras, né, Dassault, Gulfstream, que são as grandes empresas que fabricam grandes aviões no mundo, né? Hoje em dia a gente costuma ter uma infraestrutura grande. Então no time de aerodinâmica vão ter várias pessoas e aí você vai ter times compartimentados entre as tecnologias normalmente, né? A gente vai ter um time de aerodinâmica, um time de mecânica de voo ou estabilidade e controle que cuida do voo da aeronave, um time de desempenho e outros times como cargas, etc., que vão estar inseridos dentro da parte que cuida da parte do voo, que foi aonde eu trabalhei, né? Todos esses grandes grupos, eles acabam se relacionando com outras áreas da empresa, tá? Então, se a gente for pensar no entendimento do trabalho que a gente está fazendo, a gente tem que começar a pensar lá da parte do requisito de mercado até chegar na parte do qual avião que a gente vai fazer, ou qual avião que a gente gostaria de fazer, e até a parte que a gente realmente projeta esse avião. E esse projeto ele é feito em grupo. Então, o que acontece são atividades que são segmentadas para cada um dos engenheiros. Então, normalmente você chega lá de manhã, você tem um escopo de uma atividade para cumprir, né? Normalmente utilizando bastante computador para simulações, né? É muito usual na indústria o uso do MATLAB, né? E mesmo planilhas Excel, outras linguagens de programação.
E no dia a dia você vai estar então lidando com programação, com entendimento físico de problema e principalmente propor soluções para esse problema. Então, no dia a dia a gente tem reuniões de discussões de problema e a gente tem que conseguir as soluções desse problema e ver qual que é a melhor solução. Então a melhor solução é aquela que ela vai vir num tempo razoável, né, um tempo baixo, e vai ter um menor custo e vai resolver o problema. Muitas vezes isso não é possível, muitas vezes a gente chega que a melhor solução é uma de alto custo. Então como é que a gente toma essa decisão? E isso que é o desafio do dia a dia. Muitas vezes a gente tem que decidir ir para a solução do alto custo, mas a gente tem que ter um motivo para isso. Então no trabalho do dia a dia a gente tem essa discussão com vários profissionais e você vai ser perguntado para você a sua opinião e você vai ter que embasar a sua opinião com fatos e dados sobre aquele assunto. Então isso que é perguntado no dia a dia, né? Esse que é o trabalho do engenheiro, é resolver os problemas que vão aparecendo e gerando dados, né? Então essa é o dia a dia do engenheiro, né, que a gente vive lá na indústria, né, passando por esses desafios todo dia, né? Então, além desses desafios de soluções de problema, tinha uma parte muito interessante que eu gostei bastante, que me ajudou a crescer inclusive como pessoa. Foram as oportunidades de viagem para o exterior, né? Então a gente fazia ensaios em túnel de vento em diversos pontos do mundo e passava muitas vezes meses fazendo campanhas de ensaio em túnel de vento. Então essa era uma parte muito boa, né? Claro que eu tinha os finais de semana de trabalho livre para mim, então eu pude conhecer diversos países da Europa, dos Estados Unidos, né? E isso é uma parte muito interessante que grandes indústrias te dão essa oportunidade e mesmo as pequenas, como o mercado está muito globalizado, você acaba tendo essa possibilidade de fazer isso. Então, num contexto global, o que eu diria que realmente é muito prazeroso trabalhar nessa atividade, né? Para quem tem interesse pela aviação, quem gosta de desafios, quem gosta de resolver problema. E eu gostaria que você pensasse, se você é estudante, ou mesmo se você já é engenheiro, tem trabalhado, eu gostaria de dar para você os passos para que você consiga chegar nesse estágio, consiga atingir o mercado de trabalho e ter a maturidade como profissional, com todo o preparo técnico e todo o preparo pessoal para viver essa experiência. Então no próximo vídeo eu vou passar para vocês 5 tarefas que vocês podem executar que vão te tornar um melhor profissional para o mercado de trabalho. Então acompanhe, a gente vai lançar esse terceiro vídeo muito em breve e tenho certeza que você vai gostar de todas as ações e vão te ajudar a fazer essa transformação de quem você é hoje para um profissional com grande experiência.